se todos me escutam bem, voltando aqui ao principal, para quem chega pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, esses são encontros do nosso projeto para ler o século XX através da francofonia, um projeto que foi pensado presencialmente. A ideia era de 4 encontros, cada um em torno de um período da literatura dentro do século XX, para podermos conversar, para podermos nos relacionar. Que bom, Paulo, que bom. Para podermos nos conversar, trocar ideias e fazer, na verdade, algo que mais do que uma troca de ideias literária fosse também uma troca presencial, uma troca de atitudes, uma troca de patos, da nossa sensação a respeito das obras. Por isso, o que eu mais tenho de interessante para pensar nesse evento quando ele for presencial é a ideia de que essas conferências aconteçam quando a biblioteca estiver aberta e não online. Aqui, nessa versão, nessas lives que a gente está desenvolvendo, a gente está procurando simplesmente manter a conversa viva e, nesse processo, falar de alguns livros pontuais marcantes para o período. Não é o objetivo, como vocês já devem ter reparado, de criar uma fortuna crítica a respeito dos títulos, é uma troca de ideias a respeito de leituras, mas que, de certa forma, vai fomentando um pouco o que a gente tem para falar lá na frente. Hoje, os livros abordados têm uma característica notável. Estamos falando de 2 títulos de 2 autoras. Até agora, não por coincidência, dentro da perspectiva do século XX, nós acabamos fazendo leituras cruzadas de 6 autores, homens, ao longo das reuniões que passaram por aqui. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre literatura em torno de La Vagabonde, A Vagabunda, de Gabrielle Colette, e um pouco sobre A Mulher Desiludida, La Femme Rompue, de Simone de Beauvoir. Mais uma vez, são livros difíceis de analisar de uma forma muito, muito simples, são 2 marcos literários do século XX muito distantes entre eles, e a gente vai lançar algumas ideias sobre o que eles significam e qual a importância que eles têm nos seus momentos. Para a gente colocar isso em perspectiva, antes de mais nada, os anos de publicação do A Vagabunda, que eu não tenho fisicamente, sinal dos tempos aqui, ele estava a caminho, mas eu estou com a edição do La Vagabonde basicamente em versão digital, aqui na tradução. A Mulher Desiludida, La Femme Rompue, na edição de 1967, que tem inclusive uma peculiaridade, que é essa máscara criada, é um charme na verdade, a máscara criada pela cinta de divulgação que ficava aqui. Ao longo dos anos, a cor que ficou coberta a cinta acabou ficando limpinha em relação ao restante do volume. Edição da Gallimard de 1967, que é o ano de publicação inicial do livro. A Vagabunda é um livro de 1910. A Mulher Desiludida, ou La Femme Rompue, é um livro de 1967. Portanto, mais de 50 anos separam a publicação dos 2 livros e existem tantos pontos em comum para a gente pensar a respeito deles, que se torna relativamente assustador. Na verdade, talvez um pouco mais assustador seja pensar como mesmo na literatura produzida atualmente em pleno século XXI ainda tem muita coisa a gente se espantar com semelhanças que estão presentes nos 2 livros. Quanto ao que eles têm em comum, existe algo de transgressor justamente no fato de que tanto A Vagabunda quanto dentro da Mulher Desiludida, a gente tem uma proposta de personagens, de protagonistas femininas. Por incrível que pareça, só isso, dentro do período analisado, já é uma conquista. Protagonistas femininas que não são protagonistas no sentido de serem protagonistas homens tornados mulheres por um golpe por um passe de mágica.
mas tornadas mulheres dentro da verossimilhança das suas condições, da sua situação real. O que a gente pode falar, por exemplo, primeiro abordando um pouco a Vagabunda, da Colette. Estamos falando de um romance de 1910, semi-autobiográfico, o que significa que a personagem que está presente na Vagabunda, na verdade, ela é em grande parte uma expressão do que a Colette estava vivendo naquele momento. Até a idade da personagem, que é de 34 anos ao longo do romance, é a mesma idade da Colette no período. E o que se pode esperar de um livro com uma personagem feminina em 1910? A gente já conversou aqui falando desse período, logo anterior à Primeira Guerra, do quanto a gente tinha uma predominância, uma forma hegemônica de produção de livros pedagógicos, no sentido de que eles propunham um caminho virtuoso para um personagem ou um caminho trágico. Então a gente tinha uma grande preponderância de possibilidades de caminho, no qual você teria um personagem que seguiria o caminho virtuoso, que seria aquele que teria um destino virtuoso no romance, o herói do romance, digamos assim, seria essa pessoa que aderiria ao aburguesamento ou à ascese. Seria uma pessoa que conseguiria realizar ao longo da trajetória, crescer ao longo da trajetória e realizar os ideais burgueses previstos. Como a gente já falou aqui em outra ocasião, não era palavrão falar de aburguesamento. O que se esperava para um personagem ser feliz, ter um final feliz dentro de uma história da virada do século XIX para XX, começo da XX, era que ele tivesse uma família, ele tivesse uma família heterossexual, quer dizer, com um parceiro de sexo oposto, que ele tivesse propriedade, que ele tivesse respeito às tradições da sua comunidade e que ele tivesse uma dimensão espiritual. Nesse momento, houve uma certa abertura em relação à perspectiva de que ele deveria ser cristão, de que ele deveria ser necessariamente católico. A gente está falando de um período em que se valorizava, sobretudo, que o personagem tivesse um caminho espiritual. A gente tem alguns autores que conseguiram desviar da perspectiva de que ele necessariamente tinha que seguir uma trajetória judaico-cristã, como Henri Michaud, por exemplo, que experimentou muito com uma possibilidade de espiritualidade alternativa para que os seus personagens tivessem destinos virtuosos, mas de toda forma que fosse, ele deveria ter propriedade, respeito à sociedade na sua forma de funcionamento sistemático que estava ali posta, ele deveria ter uma família, o que significava ter uma esposa e filhos, porque a gente está falando do personagem básico, que é o personagem masculino, e ele deveria ter um nível de espiritualidade. Os personagens evocados são sempre, principalmente na condição de narrador, homens. O homem é o personagem base do período. A gente consulta várias histórias da literatura no século XX, dentro desse período, e Colette aparece quase como isolada dentro do panteão de autoras daquele momento. A gente pode ter algumas poetas, algumas prosistas aqui e ali, mas é uma quantidade enorme de homens produzindo, de homens fazendo a história da literatura, quer dizer, constando das histórias da literatura do século XX possíveis, e Colette ali, um pouco isolada, como um dos talentos, como o talento feminino que está presente até a Primeira Guerra dentro da literatura. Isso torna, na verdade, o que ela tentou fazer na Vagabonda ainda mais transgressor. A história da Vagabonda, ela é ficcional, mas baseada na trajetória da Colette, como uma mulher que teve uma separação litigiosa durante 8 anos, até que foi deixada sem nada, inclusive sem os direitos autorais das obras que ela teve roubadas pelo marido, pelo Willy. Acho que isso é mais do que certificado, que foi o seu marido que assinou as suas primeiras obras de muito sucesso. Nunca retornou esses direitos a ela, quer dizer, nunca foi reconhecida a autoria da Colette
em vida dessas obras, ele nunca deu o braço a torcer, digamos assim, e o sistema também tampouco pressionou para isso. Então ela foi tirada do conforto do, do conforto da riqueza proporcionada pelo homem com o qual ela estava casada, teve 8 anos de litígio até se divorciar. Quando se divorciou, ingressou no Music Hall, como é internacionalmente conhecido, como meio teatral do chamado teatro de revista, dos cabarés, dos cafés, das turnês por pequenos estabelecimentos provincianos. Então, o que a personagem de Colette é? O que a Renée, que é essa personagem que representa a Colette, uma mulher de 34 anos, em 1910, separada do marido, com um litígio, sem filhos, ganhando a vida no teatro. O que temos aí não é um começo de trajetória de um personagem, o que temos aí é o fim da trajetória de um personagem. Para todos os efeitos e a perspectiva da literatura do período, a personagem da Renée é uma personagem trágica. Ela é uma tragédia instantânea. Ela é o fim de um percurso trágico. O fato de que o romance começa exatamente no ponto em que ela está nessa situação de fim de percurso ou de fundo do poço, que seria exatamente o final do caminho, é revolucionário, na medida em que essa personagem não é viável dentro dos parâmetros da literatura daquele momento. Falar de uma mulher depois que ela se separou, e a separação aí é uma questão absolutamente séria, ela é tão séria que impediu, por exemplo, que Colette tivesse um funeral católico quando ela foi efetivamente conduzida para funerais nacionais, mas ela não pôde ter um enterro católico por conta de sua separação. Portanto, o fato dela ter se separado a perseguiu do ponto de vista da aprovação social e religiosa até o fim da vida, mesmo tendo sido ela presidente do júri Goncourt durante quase 20 anos, para vocês verem. Ela faleceu, se não me engano, em 1954. E as coisas que tinham acontecido e se desatado em 1910 ainda eram pesadas o bastante para impedir que ela fosse considerada uma pessoa viável para um enterro digno aos olhos da religião predominante. Então, temos um romance que começa pelo final. Temos um romance que começa pela busca de desvinculação de uma mulher com um homem e que, a partir desse momento, utiliza a sua vontade e a sua força de trabalho para construir uma história que aparentemente seria inviável. Nesse caminho, não só ela consegue, porque ela representa essa virada e mostra a forma como a Colette... existe um olhar muito atento para a forma como ela conduziu também a vida profissional dela ao longo do livro, como ela foi conseguindo até criar um certo prestígio, uma estabilidade profissional através dos contratos que ela firmou. Existe um capítulo bastante interessante da negociação do contrato para uma turnê que a trupe com a qual ela viajaria faria, na qual ela foi bastante assertiva a respeito das porcentagens do empresário, a respeito da forma como aquilo deveria ser pago. Ela tem um amigo e uma pessoa que partilha com ela o Braga, que é um dos colegas dela e que partilha com ela dessa viagem, desse projeto, e que apenas assente. Ela tem a possibilidade de ter a voz ativa na negação do contrato naquele formato, e ela tem o apoio e não a iniciativa do seu colega masculino. O seu personagem masculino fica na retaguarda, o seu coadjuvante fica na retaguarda enquanto ela toma decisões. Ela toma as suas decisões profissionais. É claro que um romance de 1910 não consegue escapar de ter um romance dentro dele, uma perspectiva uma perspectiva amorosa dentro dele. Então, o fio condutor da narrativa é a aproximação de um admirador da Renée, que vai cada vez mais insistentemente buscando se aproximar dela. Ela vai cedendo aos poucos,
ela vai balançando na metade da narrativa entre a perspectiva de um homem que poderia desejá-la, numa idade em que ela também não poderia se considerar para aqueles parâmetros como desejável. Estamos falando de uma mulher de 34 anos em 1910, portanto é o fim do caminho, e que está sendo tornado um início possível por força da vontade dessa personagem. E ela balança, ali no meio ela balança entre a possibilidade de ficar com ele, que é oposta à possibilidade de seguir a vida profissional que ela está seguindo até aquele momento. Ter sucesso dentro do teatro, ter sucesso dentro do meio das apresentações musicais, significa abandonar, romper com a perspectiva de ter a segurança de ter um novo amor, de ter um homem ao lado. Esse homem, a qual ela se refere a maior parte do tempo como o grande paspalho, ele é retratado da forma mais caricata possível dentro do processo de corte dele. Nada na corte desse nosso Dom Juan, ao qual ela se refere consistentemente só pelo sobrenome, para manter um distanciamento, de Ferrand Châtel, Monsieur de Ferrand Châtel. Mesmo nos momentos em que ele estava tentando ser mais amoroso, ela criava esse distanciamento de chamá-lo de Monsieur de Ferrand Châtel. Ele é um sujeito que tem propriedades, que é filho de uma dona de madeireira, que quer levá-la para morar na grande casa da família, próximo ao local do qual a madeira é extraída e onde a fortuna da família é criada, e, portanto, isso inviabiliza completamente o projeto dela de seguir uma vida profissional autônoma, em que ela é dona do próprio nariz, mesmo que com menos recursos do que teria. Criar esse dilema para uma personagem que nem deveria ser viável a princípio é absolutamente incrível. Vejam que, se a gente parar para pensar, essa criação de personagem, o que ela é? O personagem base do romance é o personagem masculino. Ele acabou se consagrando como o personagem que tem opções. Um personagem ele é tão bom para nós leitores quanto mais opções ele tem. Um personagem que não tem opções não é um bom personagem, pelo menos até os grandes rompimentos que acontecem ali com o Nouveau Roman e aquela perspectiva do romance situacional que a gente falou na sessão anterior. A gente tem um personagem sempre tão bom quanto as possibilidades que ele tem de agir sobre a própria vida. A gente se comporta assim também, vendo filmes, vendo séries. A gente tem apreço por um personagem na medida em que é possível que ele realize coisas a partir. A gente quer adivinhar o que este personagem faria. A grande perspectiva de o que esse personagem faria significa que nós estamos lidando com opções. O personagem masculino é o personagem que tem opções. Tradicionalmente, o personagem feminino de um romance não tem opções. Ele é um elemento de narrativa, ele é um instrumento. A personagem feminina, na maior parte das narrativas que nós consigamos lembrar da primeira metade do século XX, ela não funciona propriamente como um personagem no sentido completo. Ela funciona como o que chamaríamos de um plot device. Ela funciona como um recurso para que o personagem masculino atinja seus objetivos. Ela é parte de um panorama, ela é parte de um cenário criado em torno do personagem masculino e às vezes apresentado como uma dificuldade, um processo para dificultar. Existe a mulher vingativa, existem alguns arquétipos do que a personagem feminina vai significar nesse momento. Você vai ter uma mulher que está aflita, sempre aflita em relação à família, à prole, à saúde do marido, à saúde financeira, e que vai passar todo aquele período apresentando a preocupação dela com essa situação. Ela vai se mostrar útil dentro da narrativa do homem na medida em que ela seja a pessoa que vai buscar algum tipo de recurso usando o charme feminino dela. Isso é um recurso muito usado, quer dizer, uma mulher que vai ajudar o marido no caminho utilizando o seu charme feminino, o seu charme natural, que a gente pode sempre interpretar de uma forma que é a forma mais suave de falar o que se queria fazer, né? O que se queria dizer, que é usar o seu apelo sexual para
conseguir vantagens para a família, mesmo que num contexto não sexual propriamente, ou ela pode ser a mulher vingativa, que funciona como um obstáculo à jornada daquele herói, que vai criar dificuldades, que vai ter um amor não realizado por ele que ela quer e que faz com que ela queira se vingar de uma rival, que ela queira se vingar daquele homem. De toda forma que seja, o modo mais comum de operação das mulheres dentro dos romances é funcionarem como recursos. E se torna muito lentamente mais frequente aquele momento em que as personagens femininas têm a possibilidade de tomar decisões que mudam radicalmente o destino do romance, ou, como no caso da Vagabunda, no qual as suas vidas são o próprio motivo do romance. Portanto, a Vagabunda tem essa especialidade e esse momento transgressor. Aquele momento no qual ela é capaz de visualizar uma vida, uma opção entre adotar o meio tradicional de viver à sombra de um homem que gostaria de ficar com ela, que está fascinado por ela, e que ela vê com muitas reservas, e que ela vê com muita... ela não vê de uma forma iludida e romântica, que não é apresentado como alguém excepcionalmente viril, não existe aquela idealização do personagem masculino. Na verdade, ele é constantemente colocado como um personagem normal, medíocre. A forma como ela vai aceitando a aproximação dela, na verdade, vem sendo a mediocridade que ele apresenta e contrabalançando através de um certo afeto por aquela mediocridade. Ela vai ganhando, digamos assim, menos ojeriza a ideia de optar por aquele caminho de se fixar a esse homem. Gostaria de aproveitar para ler o momento do livro, justamente, em que esse pretendente consegue se aproximar mais da Renée e a forma como ela fala justamente da primeira vez que deixa ele se aproximar um pouco mais. É a primeira vez que deixo minhas mãos nas mãos dele. Achei que estivesse contendo minha repugnância. Então o calor de suas mãos me desenganou e me persuadiu. E vou ceder ao fraternal, ao surpreendente prazer, que ignoro há tanto tempo, de confiar-me sem palavras a um amigo, de me apoiar por um instante nele, de me reconfortar junto a um ser imóvel e quente, afetuoso, silencioso. Lançar meus braços no pescoço de um ser, seja cão ou homem, de um ser que me ame. Este é o ápice da ternura que ela apresenta pelo pretendente dela. Uma ternura de tolerância, uma ternura de admissão de que talvez ficar com ele seja um caminho viável, mas longe das idealizações possíveis de que aquele seria o amor da vida dela e de que ela tinha encontrado uma paixão. Ela tem uma perspectiva muito realista do que significa deixar que aquele homem se aproxime. E tem, meio a meio, a perspectiva de tomar uma decisão a respeito de continuar vivendo pelos próprios recursos. Isso é, para os parâmetros da literatura daquele momento, absolutamente revolucionário. O que nos leva a ter que mencionar a nossa predecessora nessa questão da personagem viável feminina, que é, sem dúvida, um pouco isolada lá atrás, obviamente, Jane Austen, e aí mais notadamente Orgulho e Preconceito, como aquele momento de inflexão em que a gente tem uma personagem feminina cujas observações e cujo intelecto norteia a nossa percepção de um livro. A perspectiva da Jane Austen, colocada no Orgulho e Preconceito, é extremamente influente. Está aí quase um século antes desse momento que a gente está abordando e vai criando a sua influência paulatinamente. Não só o Orgulho e Preconceito, mas todos os romances da Jane Austen, elas apresentam esse momento de inflexão na qual nós estamos convidados a acompanhar a história através da inteligência e da observação de uma mulher. Isto era, se não uma impossibilidade, não dá para dizer pela história, mas um momento que dentro do século XIX foi bastante importante para a literatura em geral. Mas existe uma grande diferença. Elizabeth Bennet, no romance que ela desenvolve com o nosso
Mr. Darcy, isso que virou um arquétipo também do romance dentro do romance entre dois personagens com vontades fortes. Se você quisesse colocar dois personagens que vão ter uma relação romântica e com elementos fortes para se equilibrar dentro de uma narrativa, você vai usar o paradigma Darcy Bennett, que que é essa ideia de que você toma a decisão de não ficar com aquele homem porque tem uma percepção a respeito dele, que depois, a partir de uma pesquisa mais apurada, se mostra enganoso e você vê que ele é um ótimo homem e você resolve ficar com ele. Quer dizer, você não fica automaticamente por razões econômicas, que era a grande questão dos casamentos, que está sendo criticado no Orgulho e Preconceito, é a oposição entre o casamento e a relação por razões econômicas, por razões financeiras estritamente, e a presença do sentimento e a presença da real conexão entre duas pessoas. A Elizabeth Bennet, ela é a pessoa que questiona frontalmente a ideia do casamento por conveniência, porque a inteligência e a sensibilidade dela não aceita essa fórmula. Ela precisa, para que ela tenha uma realização virtuosa do seu aburguesamento, ela precisa estar realmente interessada, emocionalmente engajada com o seu pretendente. Então, o romance ruma até o ponto em que ela consegue encontrar os elementos para se engajar emocionalmente e aí tudo fica certo. Mas a gente tem uma questão. Elizabeth Bennet, apesar de tudo isso, não tinha os próprios recursos econômicos. Ela estava justamente se submetendo a esse escrutínio, a essa necessidade de casar-se, porque ela vivia numa família pobre, era mulher, não estava previsto para ela ser dona da sua própria possibilidade de produzir seus recursos. Então, ótimo que nós estejamos vendo através do livro os processos que norteiam a percepção da Liz Bennet, mas ela é uma pessoa que, do ponto de vista econômico, financeiro, ela é uma pessoa despossuída. Ela está sem capacidade de ação e usando pequenas brechas da sua possibilidade de informar-se para tomar sua decisão, mas ela não tem uma real possibilidade de decisão. Conforme a gente tem personagens femininas que conseguem, como a Renée, do A Vagabunda, ter o seu caminho, ter a sua possibilidade de produzir os seus próprios recursos, a gente começa a ter personagens que na prática, conseguem se manter. Essas personagens que conseguem se manter, elas lentamente vão se apresentando como verossímeis, como mulheres viáveis, porque você diz efetivamente, estamos diante de uma opção. Existe uma possibilidade real de que uma mulher se mantenha. Como? Na Vagabunda, sendo uma atriz, cantora, uma vedete de music hall. Ela pode se manter assim, logo a sua capacidade de tomar decisões, ela é verdadeira, ela é possível. Ela representa um ponto fora da curva que é real e no qual é possível visualizar que essa personagem tem uma existência e tem uma solidez. Isso também vai aparecer de uma outra forma no Mulher Desiludida. A gente tem a personagem da primeira narrativa, que já é, no caso, uma professora, uma intelectual, e todas as questões que estão postas ali e que levam a tristeza e a depressão para ela, estão dentro de um contexto na qual ela também é dona da sua capacidade. E esses anos, desde Elizabeth Bennet, passando pela Renée de A Vagabunda até 1967, cria possibilidades reais de que a mulher seja dona do seu destino. O fato de que, nas narrativas literárias, isso tenha demorado tanto a ser representado é um sinal de como, às vezes, as oportunidades dentro do mundo real aparecem e elas demoram a ser efetivamente representadas na ficção. É claro que hoje nós temos um nível de representação de mulheres produzindo e autônomas e donas do seu destino que está abaixo ao que existe de fato na realidade dentro da ficção. Infelizmente, mesmo hoje, embora seja enormemente diferente, mesmo hoje a gente pode dizer que essas possibilidades produtivas que dão a capacidade de ação para a personagem ainda são menos representadas na ficção do que deveriam e poderiam. Além disso, existe uma outra coisa importantíssima que é feita
no Vagabunda. Uma que é justamente representar de uma forma muito realista, já que uma das questões da Colette é não romantizar excessivamente nada. Se existe algum aspecto do romance que está romantizado, é certamente apenas as suas representações de Paris. Ela é uma especialista em nos colocar nas ruas, nos jardins, nos bares e cafés que ela frequenta. Ela tem um domínio da sinestesia do romance muito grande, mas do ponto de vista da ação dos personagens e da forma como eles agem no mundo, ela é bastante objetiva. E uma das coisas muito importantes que A Vagabunda faz é retratar um entorno do music hall e os artistas que trabalhavam com a Colette e com a René no romance. Por que isso também é transgressor? Vigorava, como vigora muito entre nós também, uma idealização da função do artista dentro da sociedade, da função do artista dentro da sua viabilidade, dentro da sua postura de produtor de riqueza. Ela ressalta sempre, ela vai bem detalhadamente falando de conversas de camarim, ressalta, por exemplo, o fato de que os seus colegas não são do tipo que vão ficar fazendo festa a noite inteira. Alguns sim, outros não. Alguns têm família, alguns saem correndo do teatro para casa porque tem que fazer compras, cuidar de parentes doentes, tem que começar a fazer um outro trabalho paralelo ao teatro. Ela promove ao longo do livro, e falando desses seus colegas que fazem as outras rotinas dentro do music hall, ela promove uma desromantização da classe artística que é bastante valiosa também. Se hoje em dia ainda é assim, imaginem no começo do século XX, aquela perspectiva de que o artista ele é basicamente pago pela sua própria paixão pelo exercício da arte, de que o artista não precisa ser remunerado ou é remunerado na medida do desejo, da expectativa, é remunerado pelo próprio ato de produzir arte. Existe essa romantização muito penosa para a classe artística que ela contradiz completamente. Se for apenas para ver esse aspecto, já é muito valiosa a leitura do La Vagabonde, porque as pessoas que trabalham com a René são todas, e aquelas que ela escolhe ressaltar dentro da narrativa, são todas bastante práticas e todas têm vidas muito normais. Todas falam no quanto vai ser o cachê de determinada apresentação, percebem vantagens sobre realizar ou não um trabalho, tudo isso de uma forma muito objetiva. É claro que isso também é uma coisa que se conecta com a tentativa dela de dar verossimilhança à sua personagem. Se ela está tomando o desafio de criar uma personagem que está lá no final do processo de produção do romance, uma personagem que nem deveria ser viável, e ela está tomando o desafio de mostrar que ela sim está produzindo os seus próprios meios de subsistência e que por isso, dentro da narrativa, ela tem opções, coisa que é negada à maior parte dos personagens femininos do período e depois. Ela tem que ser bastante precisa a respeito da forma de como ela tem um compromisso de ser bastante precisa com a forma como essa personagem vive, com a forma como essa personagem consegue os proventos para manter sua casa, para manter a sua cachorrinha, a Fossette, para manter uma empregada, para manter uma mínima rotina de trabalho junto com algumas coisas pessoais. Então, o trabalho é dobrado. Não é simplesmente o trabalho de jogar uma artista que está fazendo suas apresentações. Ela realmente precisa, para que isso ganhe substância, descer as minúcias de como isso é feito. Talvez, e a gente possa dizer, isso faça parte da perspectiva de que, para justificar o sucesso de uma personagem feminina, a gente não tem as vantagens de ser superficiais, como a gente consegue ser, às vezes, com personagens tipo masculinos, que às vezes a gente desenvolve muito sem descer a minúcias a respeito da forma como eles estão produzindo a sua riqueza. No caso dela, ela não pode correr esse risco, nem pode dar esse passo em falso. Ela analisa cada passo de como o trabalho da René é viável. Isso nos leva, falando tanto de Colette, ao que acontece no contexto A Mulher Desiludida.
A Mulher Desiludida a gente começou falando há algum tempo numa postagem, que era um título bastante estranho e que talvez tenha se consagrado ao longo do tempo, tenha sido uma escolha editorial lá em idos dos anos 70, quando ele foi publicado pela primeira vez no Brasil, acabou por se consagrar, então a gente ficou com esse título de Mulher Desiludida. Mas é fato que La Femme Rompue é um título muito mais forte muito mais forte e menos lúdico do que a gente teria como ver perceber em relação às outras opções que tradutores fizeram em outros idiomas. A gente tem, por exemplo, o Mulher Destruída e Woman Destroyed, que é a tradução consagrada em inglês. The Woman Destroyed está muito mais perto do que a gente poderia pensar como próximo do que está presente ao longo do livro. O La Femme Rompue ele é um livro de 1967, portanto ele está aí na beirada da Primavera de Paris, na beirada de grandes lutas por mudança, grandes lutas de direitos civis, grandes reações de conflito geracional, no mínimo que a gente pode falar, que acontecem na França, se espalham pela Europa toda, então estamos aí num momento muito delicado e posterior posterior àquele momento do cerne de maior fama do casal Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. É claro que é difícil não falar dos dois assim juntos, porque afinal a fama é constituída de uma forma quase unívoca ali entre 1945 e o final da década de 50. Depois dos textos talvez mais famosos desses 15 anos iniciais, logo depois da Segunda Guerra, houve um tempo em que Simone de Beauvoir passou produzindo textos autobiográficos ao longo dos anos 60. Essa volta à ficção, com La Femme Rompue, é uma coisa tardia dentro da obra dela, e com uma estrutura bastante diferente do que ela fazia nos textos ficcionais iniciais. Há quem considere um livro de contos e há quem considere um romance em 3 partes. São 3 narrativas diferentes, as 3 com protagonistas femininas, as 3 extremamente densas nas suas formas de abordagem e diferentes nas mulheres que tomam a voz. O que ela parece ter intencionado fazer, ou que se analisa que talvez fosse a intenção dela, foi criar um mosaico de 3 personalidades femininas e situações diferentes para criar histórias em torno das suas situações, sempre vinculadas muito às suas situações e constrangimentos dentro da família. A primeira história, a L'Âge de Discrétion, ela trata justamente de uma protagonista que já é mais velha, uma intelectual, portanto independente. Ela tem uma estrutura mais próxima do conto propriamente dito e ela começa mostrando gradualmente um processo de desestabilização daquela personagem a partir do seu entorno. É curioso notar que L'Âge de Discrétion começa evocando essa independência e mostrando uma mulher mais segura para, a partir dos acontecimentos que vão sendo trazidos pelo filho, pela relação com o marido, pela relação com o entorno, ela vai mostrando um processo de degradação da felicidade dessa mulher ao longo das páginas. O que parece, quando a gente faz a leitura ao longo da leitura dessa estrutura que é curta, ela tem o formato de um conto longo, mas acaba sendo uma narrativa que seria o tamanho de uma novela, se não me engano, em torno de 50 páginas, é que a gente tem mesmo dentro dessa independência econômica, dessa independência intelectual,
O marido também tinha uma vida intelectual e um trabalho intelectual ativo. O filho era criado dentro de uma casa intelectualizada, mesmo com as vantagens de uma perspectiva moderna, digamos assim, da vida feminina. Todas as pequenas infelicidades e opressões que poderiam entrar e fazer parte daquilo começam a entrar, são capazes de penetrar na rotina do casal e particularmente na rotina dela. Essa sensação de progressão, de degradação da relação é muito notável e muito opressiva. Não é um livro divertido, é muito importante ressaltar. É um livro, seja para leitores ou leitoras, é um livro que não procura tirar o peso das coisas que tem que ter o peso, que tem que ter o peso levado em conta. E, portanto, nesse processo a gente acaba encontrando leitores. Um dos comentários, principalmente a respeito de L'Âge de Discrétion, que eu tive de leitores próximos que leram o livro, era de que era um livro com muito pouca narrativa, com muito pouca... que era um livro muito parado. Ele era muito psicológico, muito internalizado. Isso é uma coisa que se pode falar de Clarice Lispector, por exemplo, só de passagem, não foi mencionado por eles, mas diziam, esse livro é muito parado porque as personagens elas estão sempre sofrendo coisas, você sempre vê as observações delas a respeito do que está acontecendo com elas, mas mesmo homens, mesmo os homens, mesmo as crianças que estão presentes, elas não chegam a tomar atitudes, elas estão sempre significando circunstâncias na vida daquela narradora. Mas esse é o objetivo. Vamos lembrar que a gente teve um grande avanço nesse meio tempo, principalmente na década de 50. Falamos sobre o impacto do Nouveau Roman. Falamos sobre o impacto do Nouveau Roman na literatura, um impacto muito mais de crítica e estética no primeiro momento do que de público. O Nouveau Roman não teve um impacto grandioso de público no primeiro momento em que foi percebido pelos leitores em geral, mas teve um impacto na possibilidade de fazer romance a partir da perspectiva chamada situacional. Deixar um pouco aquela noção de que o ego tudo pode vencer, de que existe um primor da vontade que pode vencer as circunstâncias, que seria aquilo que vem desde a tradição prussiana até mesmo os romances do próprio André Gide. E Georges Bernanos, com certeza, que é aquela ideia de que o personagem tem uma postura ativa, moral, íntegra, que pode conduzir a sua história. Estamos diante de um período que já sabe, já sente que as coisas podem e eventualmente não devem ser assim. Que a gente está diante que o nosso Dostoiévski provavelmente pode receber um pouco mais de Kafka. A nossa perspectiva psicológica e do eu, e da culpa, e da moralidade, ela pode recepcionar autores que estejam querendo demonstrar que as coisas não são bem assim, que nós estamos extremamente sujeitos e somos vítimas da situação, muitas vezes passivas, muitas vezes inconscientes mesmo do que está acontecendo. O leitor fica consciente pela narração, mas muitas vezes o próprio protagonista se mexe para lá e para cá como um joguete dentro de circunstâncias previstas, que é justamente essa figura inspiradora dos personagens kafkianos para o Nouveau Roman no primeiro momento, esses personagens que são vítimas da circunstância e que agem que agem e que vemos agir sem que nós precisemos fazer um grande detalhamento psicológico deles. Ninguém sabe o que se passa na cabeça de Gregor Samsa, ninguém sabe muito bem o que é Joseph K., por exemplo, não se sabe o que ele pensa, não é importante. Ele é um joguete dentro dos acontecimentos e as suas reações são superficiais e pouco importantes para o que está acontecendo no romance como um todo, passando pelo Meursault do Camus e chegando até o Nouveau Roman. Essa perspectiva situacional ela é, sem dúvida, utilizada pela Simone de Beauvoir. A gente está diante de personagens que são massacradas, deprimidas pelas circunstâncias, mas
existe uma diferença. A gente tem acesso a uma parte do mundo intelectual delas, do mundo psicológico delas, que o Nouveau Roman, que os romances, por exemplo, de Nathalie Sarraute, ou de Claude Roman, ou do Alain Robbe-Grillet, ou do Michel Buteau, não davam essa dimensão psicológica era voluntariamente tirada, não era tão considerada dentro da produção do romance. Simone de Beauvoir faz questão de mostrar a sensação dessa opressão dentro da psicologia das suas personagens. Então elas estão muito mais próximas do que Elizabeth Bennet podia fazer. Mostrar o seu interior e mostrar o que está acontecendo com ela, sem ser meramente passiva e sem ser meramente um joguete. Apenas mostrando que, do ponto de vista prático, ela é uma consciência que percebe o que está acontecendo à sua volta, que percebe o que o marido, o filho estão fazendo e o que o meio social está fazendo com elas, mas, apesar de saber, estar plenamente consciente e capaz de analisar, ela não tem opções. Pode-se dizer, e não tenho como citar ipsis literis, mas tenho a perspectiva de que uma das coisas de Simone de Beauvoir teve a oportunidade de falar sobre a sua ficção depois desse período, também sobre Les Belles Images, que é um romance que está também nesse período tardio, pós-biográfico, que a questão não vale a pena, não há como colocar um poder de ação para as personagens que elas não têm. A verossimilhança é muito importante. Não há como criar um momento fictício no qual essas mulheres teriam opção, se na prática o que eu quero chamar a atenção, ressaltar, é a forma como não tem. Não há como falar de uma situação opressiva fazendo de conta que ela pode efetivamente e rotineiramente ser subjugada. Se ela não vê os processos para ela ser subjugada, é melhor você ser franco e retratar o processo de angústia, com tudo que isso torna de desagradável para o leitor e leitora. É melhor você ser firme à verossimilhança do que você está contando do que criar uma fantasia na qual aquilo é superado ou por um novo amor, ou por uma possibilidade de se manter economicamente que nunca vem, ou por qualquer outra estratégia que a gente possa pensar. Janete, você tinha mencionado a coisa do Vidas Secas como um paralelo. O Vidas Secas, de fato, ele tem uma característica muito comum com esses dois livros, na verdade, que é o nível de objetividade aplicada pelo Graciliano Ramos na elaboração desses personagens. É muito impressionante como tudo é muito duro, tudo é muito objetivo, e a questão dos meios econômicos para aqueles personagens se manterem é muito colocado de uma forma muito realista e agoniante na sua perspectiva realista. Quando você compara, por exemplo, nos grandes clássicos do período regionalista, e você compara, por exemplo, com o grande esplendor metafísico de linguagem, por exemplo, do Guimarães Rosa, poucos anos depois, aí quase num paralelo de período, a gente pode dizer que enquanto o Guimarães ele joga com o onírico de uma forma muito livre, o Graciliano Ramos tem o dom de ser extremamente seco, extremamente pontual. Ele tira os enfeites da nossa percepção. Mesmo assim, consegue que um momento como a morte da baleia, por exemplo, entre para os anais de momentos mais tristes da nossa literatura nacional. Eu gostaria de ressaltar aqui um pedacinho do L'Âge de Discrétion, A Idade da Discrição, da primeira parte da Mulher Desiludida, que é assim, página 5, na edição da Nova Fronteira. Em minha mesa, os fichários, o papel branco, me convidam ao trabalho, mas as palavras que me dançam na cabeça impedem minha concentração. Felipe estará aqui esta noite. Quase um mês de ausência. Entrei em seu quarto, onde se espalham ainda livros, papéis, uma velha malha cinza, um pijama violeta. Esse quarto que eu não me decido a reformar porque não tenho tempo, dinheiro, porque não quero acreditar que Felipe não é mais meu.
Voltei para a biblioteca perfumada por um ramo de rosas frescas, ingênuas como alfaces. Espantei-me por este apartamento jamais ter me parecido deserto. Nada lhe faltava. Acariciei com o olhar as cores ácidas e ternas das almofadas espalhando-se nos divãs. As bonecas polonesas, os salteadores eslovenos, os galos portugueses ocupavam ajuizadamente seus lugares. Felipe estará aqui. Fiquei desamparada, pode-se chorar de tristeza, mas não é fácil conjurar a impaciência da alegria. O que eu gosto nesse trecho, gosto por ser, pelo peso que tem, é porque ele é muito exemplificativo de uma das coisas que está muito presente no restante do L'Âge de Discrétion. A identificação e a responsabilidade emocional que o tempo todo se colocam, como aqui no começo desse parágrafo, no caminho de pensar a vida profissional da protagonista. A gente tem vários momentos em que, sabendo que ela tem um livro para terminar, sabendo que ela tem um trabalho pela frente, ela, no entanto, é constantemente assaltada por essa responsabilidade emocional pelo bem-estar das pessoas que estão na casa e pela própria identificação com os objetos e organização do que está na casa. O que é bastante penoso e muito corriqueiro. Uma boa parte dessa opressão, dessa sensação de prisão que está expressa no L'Âge de Discrétion, ela vem de uma coisa muito prosaica, que é a identificação da personagem feminina com a regularidade da casa, com a regularidade e com o bem-estar dos habitantes da casa. A ideia de que ela faz a preservação do ninho e que mesmo que ela vá trabalhar como essa personagem tem o seu trabalho, a sua organização pessoal, ela tem que se manter nesse nível de responsabilidade. A nossa chamada jornada dupla, tão corriqueira, que aqui aparece expressa nas páginas de um jeito tão contundente. O segundo conto, que é o monólogo, ele é escrito num sistema de fluxo de consciência. É interessante que cada uma das três narrativas tem, como querendo produzir um mosaico de sensações, mas também de estilos, cada um desses três textos é escrito num estilo diferente. Enquanto a gente tem esse estilo muito próximo do conto e da novela, que está aqui no L'Âge de Discrétion, o monólogo, que é o mais curto, ele é escrito num fluxo de consciência, um fluxo de consciência carregado de raiva, carregado de ressentimento, e que se realiza na sua potencialidade todo dentro da mente de uma mulher que, nesse jorro de impropérios que ela lança contra diversas pessoas, ela xinga muito, ela extravasa muito ao longo do texto e, portanto, o texto tem muito pouca pontuação porque as frases vão se sucedendo nesse jorro de revolta. No entanto, fica claro que nessa revolta não está presente o elemento de ação, não está presente uma reação real. O que está presente é um desabafo que está... Até podemos dizer que fica claro no romance que a nossa personagem está passando por aquele fluxo de consciência, aquele discurso sentado numa única poltrona, na qual aquele relato, aquele desabafo está se desenvolvendo. Essa poltrona na qual ela está sentada é o momento de extravasamento desse discurso que não se consubstancia em ação. Ele é realmente um processo de acusações e reavaliações e exposições que não tem um contato com a realidade, que acaba de repente, que é realmente escrito como um jato. Ela tem por trás, ao longo dos pedaços desse fluxo de consciência, a gente percebe que ela tem uma filha que se matou há pouquíssimo tempo, que ela perdeu a guarda do filho depois do divórcio, um filho pequeno, porque ela foi considerada inapta mentalmente para cuidar do filho, por ter desenvolvido histeria ou o que quer que seja, que pode significar, é muito comum que isso seja justificativas para outras formas de aliá-la do filho, e além de ter uma relação conflituosa que ela expressa ao longo da narrativa com a mãe, uma reação de culpabilidade mútua muito grande.
Então a gente tem 3 instâncias que são justamente os alvos para o qual ela lança todo esse jogo. A gente tem o marido do qual ela se divorciou e que quis e tirou dela a guarda do filho. A gente tem essa filha que se matou e que provavelmente gerou esse desequilíbrio que foi o gatilho de todas essas coisas justificadamente e do próprio divórcio, e uma relação de culpabilização mútua com a geração anterior, com a mãe. Uma geração passada, futura e outra paralela a ela, três fontes de profunda opressão, de profunda tensão dentro da forma como ela vê a própria vida. Uma pergunta, se é o mesmo que em Saramago, Liana, vou lhe dizer que é parecido com a forma como Saramago também utiliza a pontuação. Sendo que o Saramago ele tem um estilo próprio dele, que é justamente o que a gente pode falar de narrativa entremeada com a digressão. Essa capacidade que ele tem de fazer um texto que tenha, como você está falando, de fato, o fluxo de consciência, ele prescinde de uma pontuação mais rígida para dar impulso mais às ideias do que às sentenças isoladas. E, portanto, quando você ler, tiver a possibilidade de ler monólogo, você vai ver uma sequência de sensações e ideias que está expressa de uma forma contínua, porque esse fluxo é mais importante do que as palavras individuais. Saramago, na verdade, aproveita para fazer grandes apostos evocativos dentro da sua história, que é uma capacidade única que ele tem de fazer o romance digressivo. Ao mesmo tempo que ele te coloca na trajetória, ele consegue abrir grandes parênteses para fazer considerações mais abstratas sobre uma situação sem que o plot pareça pesado, sem que a história pareça que é pesada por causa disso. Esse recurso que ele tem de manter a ortografia escorrendo pela página é um recurso que ele utiliza para fins de digressão. Um autor português que tem um recurso utilizado da forma mais parecida com o monólogo, que ao mesmo tempo é saramaguiano, mas tem a ver com o recurso estilístico usado no monólogo da Simone de Beauvoir, é o Walter Ugumãe, que, por exemplo, no Máquina de Fazer Espanhóis também prescinde da pontuação, mas usa esse fluxo ortográfico para mais em favor do sentimento do que em favor de ideias. Que o Saramago, na verdade, ele é um escritor pouco sentimental. Ele é muito ligado a, ele é muito ligado à narrativa e às ideias. O Walter Ugumãe ele é efetivamente sentimental, usando mesmo a mesma sintaxe. No mais, a gente tem o monólogo, que é assim, e o próprio A Mulher Desiludida, que é o romance, que é estruturado como um romance, mais longo e que utiliza o sistema de diário íntimo. Mais um formato que ela utiliza, que é o do diário íntimo da, da personagem. Essa última personagem, ela não tem independência financeira, ela é uma dona de casa. Como dona de casa, ela vive em função da vida do marido, do Maurice, que é infiel, e ela tem que lidar com essa infidelidade, com a distância deles e com o crescimento dos filhos e com o processo de envelhecimento, que é uma tônica que é ressaltada nas 3 narrativas do livro, sem ter os mesmos recursos, sem ter a mesma independência em tese que a nossa personagem do L'Âge de Discrétion. A Monique, que é essa personagem de La Femme Rompue mesmo, da última narrativa, em Diário Íntimo, ela não é uma personagem autônoma de forma alguma. Ela é a personagem dessas 3, aquela que nos passa a sensação de ser mais dependente, mais vítima das circunstâncias em que ela está colocada, de todas elas. E é curioso pensar na forma de diário íntimo, porque o formato do diário íntimo ele é um formato literário que estava muito prestigiado, começa sendo muito prestigiado há décadas, né? Mais de um século antes. Ele é uma das formas de contar a história sem precisar recorrer a um narrador onipresente, mas sem dar completa liberdade ao nosso narrador
para não ficar desorganizado o texto, o diário íntimo é uma forma de falar em primeira pessoa e ainda assim organizar a narrativa de uma forma mais ou menos clara. Que a Simone de Beauvoir esteja usando um diário íntimo de uma mulher é algo bastante exótico. Os diários íntimos de que a gente tem notícia que fazem a história da literatura francesa e europeia em geral são diários íntimos masculinos e geralmente elas se referem a um processo de descoberta e de aprimoramento de uma determinada ideia, de um determinado relacionamento. Elas não têm essa... Esse diário íntimo é um diário de... é um diário sem saída. Ele é um diário de desabafo, mas que não é esse diário de construção de uma nova coisa. Ele é um diário de percepção das modificações que, daquela mesma forma, estão acontecendo independente da vontade, independente do controle da Monique. Portanto, utilizar o diário pessoal nesse contexto é um tapa na cara, porque é perverso ler o diário de uma pessoa cuja situação claramente se degrada ao longo das páginas, no qual ela não está desenvolvendo planos, mas ela está mostrando o crescimento paulatino da sua dificuldade de ser feliz. Essa é uma grande sátira, digamos assim, uma grande emulação do formato do diário íntimo que quando colocada nesse texto parece um pouco uma subversão do que o diário íntimo pretendia ser no seu início. Um autor que ficou bastante famoso como criador de um diário íntimo fictício para o seu personagem é o Valéry Larbaud. O Valéry Larbaud ele tem um famoso diário íntimo que é justamente o diário íntimo de A.O. Barnabou, de 1913. É um dos diários íntimos mais famosos, que é um diário íntimo fictício de um personagem masculino que nada tem a ver, quase nada tem a ver com o próprio Larbaud, mas fez muito sucesso, porque ele foi muito detalhista, criou esse diário íntimo ficcional com muitos detalhes para que fosse interessante e, na verdade, ele assinava como Barnabou para enganar, digamos assim, o seu leitor com um pseudônimo. Então ele tentava criar um clima de que era um diário íntimo real, quando na verdade ele tinha criado um personagem muito rico, que tinha a possibilidade de fazer muitas viagens pela Europa, se não me engano, Barnabou de nacionalidade suíça. E esse diário íntimo vai mostrando a progressão do Barnabou procurando um sentido para a vida enquanto ele viaja de lugar em lugar, vivendo as suas pequenas relações amorosas, as suas conversas que fazem com que ele se instrua a respeito dos diferentes países e dos diferentes períodos. É um diário de construção, é um Bildungsroman, feito na forma de diário íntimo para mostrar a construção de um personagem. No final, o Barnabou, esse personagem do Valéry Larbaud fictício, ele encontra a felicidade através do aburguesamento. Finalmente, no final dos diários, ele encontra uma mulher da qual ele gosta, ele se assenta num determinado vilarejo, ele descobre o sentido da vida a partir daqueles mesmos princípios que fazem com que a vida seja considerada virtuosa para um personagem de 1913. O nosso diário íntimo, o nosso mini diário íntimo dentro do La Femme Rompue, mostra uma pessoa mostrando seus processos pessoais sem nenhuma forma de modificá-los. É uma coisa extremamente desconcertante ver um diário íntimo que, na verdade, registra uma degradação e não uma possibilidade de crescimento, que não é um romance de formação, mas um romance de degradação. E pode-se dizer, inclusive, é curioso porque, da mesma forma que a frase inicial do Segundo Sexo é talvez uma das mais famosas da obra ensaística, da obra filosófica da Simone de Beauvoir, lá falando que não se nasce mulher, torna-se mulher. Dentro da obra ficcional da Simone de Beauvoir, talvez a última frase do Mulher Desiludida seja a sua mais famosa.
A última frase do Mulher Desiludida é "J'ai peur", tenho medo. Tenho medo, num único parágrafo, é a última frase desse livro. A sumarização, a concatenação dessas três histórias, ou pensadas como um romance com três personagens diferentes, ou pensado como uma coletânea de pequenas narrativas, a concatenação disso é a frase, num único parágrafo, isolada, eu tenho medo. Um medo, portanto, que acompanha as três personagens na forma como elas, nas suas diferentes expressões, nas suas diferentes formas de ser, considerando as possibilidades de uma mulher em 1967, a sumarização disso ainda é "eu tenho medo", como a frase que fecha o romance. Quando eu penso em leituras paralelas, eu não posso deixar de sugerir, para quem não teve a oportunidade de ler, até vocês digam se tiveram a oportunidade de ler, um livro interessantíssimo, As Horas, do Michael Cunningham, que talvez muitos de vocês tenham tido a oportunidade de assistir ao filme, que é um livro que também é estruturado a partir das experiências de três personagens femininas. Uma é a Virginia Woolf, nos dias anteriores ao seu suicídio. No outro, a gente tem uma personagem que é uma espécie de versão modernizada dos dias cotidianos da Mrs. Dalloway, aquela nossa eterna organizadora de um evento que está prestes a não dar certo, mas é uma pessoa focada nas aparências e que dá muita importância aos protocolos e que está fazendo uma recepção maravilhosa. Ele faz uma modernização da Mrs. Dalloway personagem, e uma outra personagem que é uma dona de casa que também tem que lidar com uma relação degradada com o seu marido, sem ter as possibilidades econômicas de escapar dessa situação. Essas três personagens vão seguindo no livro em narrativas paralelas, e se o filme já é um belíssimo filme, de toda forma, Nicole Kidman como Virginia Woolf, a Meryl Streep como essa persona, essa emulação da Mrs. Dalloway, e a dona de casa representada pela Julianne Moore, já é um grande filme. O livro com certeza está à altura e é muito mais detalhado, e tem um paralelo interessante com a Mulher Desiludida. Além de ser uma boa aproximação da obra da Virginia Woolf também. Bem, falei bastante. Enquanto eu vou dando alguns recados finais, vocês podem ir colocando observações do que vocês podem achar interessante observar. O filme Amaryllis é o As Horas. Eu vou colocar aqui algumas... Com relação ao Barnabuf, que eu mencionei para vocês, eu coloco para vocês uma coisa mais simples para vocês se aproximarem dessa figura interessantíssima, que é o Valéry Larbaud, apesar de parecer que eu estou fazendo uma crítica mais direta a esse processo de aburguesamento do personagem. É um autor que lê-se com muito agrado, em geral, considerando as limitações do seu período. O Valéry Larbaud, eu vou deixar aqui a Wikipedia relacionada a ele para vocês explorarem. Valéry Larbaud foi inclusive um autor que nos visitou no Brasil durante o período do modernismo, ficou próximo de Oswald de Andrade, de Anita Malfatti, foi uma pessoa muito importante para a introdução da literatura brasileira na França no período modernista. Então, uma figura bastante múltipla que acabou vindo aqui à minha cabeça falando do diário, mas que também é muito interessante. Quanto aos livros mencionados, o A Mulher Desiludida, os livros que a gente trabalhou hoje, o A Mulher Desiludida, me parece que ele continua em catálogo, como sempre, pela Nova Fronteira. Acho que não é um livro nada difícil da gente obter para leituras futuras. Quanto a Vagabunda, ele teve uma edição recente, de 2019, da editora Imã, que está publicando justamente no contexto
vou deixar para vocês aqui, toma a liberdade de deixar uma referência do livro nessa edição brasileira, porque é um livro que é um desafio. Faz parte de uma coleção que eles estavam começando. Sim, sim, o filme, o Colette, belo filme. O Paulo está indicando Colette, belo filme. Passa de forma muito potente sobre esse período da relação dela com o Willy e das coisas que ela passou enquanto estava produzindo para outra pessoa assinar, uma coisa bizarra sobre todas as formas, sobre todos os pontos de vista. Obrigada, Marilis. E o que eu acho interessante, eu estou aqui só tentando pegar para vocês o link, para deixar com vocês o link da própria editora, porque é uma coleção que a Imã Editorial está começando a produzir de autoras desse período, justamente. Ela é uma coleção que eles estão chamando de... Tá aqui. É uma coleção dedicada a autoras que tiveram um impacto na literatura feminina de primeira hora. A coleção, só para tirar, passando para vocês aqui, mesmo que vocês não tenham se interessado talvez pela própria, mesmo que vocês não tenham se interessado talvez pela própria narrativa da La Vagabonde, eu acho que existe sempre aquele livro que tem uma importância histórica, que tem uma importância histórica que vai além daquelas questões mais fundamentais de gosto, mais iniciais. Por que digo isso? Porque o La Vagabonde, ele não é um livro no qual você não vai ver determinados meneios de um amor romântico um pouco mais protocolar, de partes que vão parecer um pouco mais melosas para a percepção um pouco pós-cínica que a gente tem da literatura. Existem alguns elementos em que você vai ver talvez um envelhecimento do romance, mas a importância histórica e os momentos em que ele é grandioso são tão importantes que eu acho de fato que valeria a pena todos que tivessem a possibilidade adquirirem. Eu não consegui colocar o link porque o Facebook não deixou eu colocar o link da editora, mas acho que todo mundo já viu qual é a editora e a iniciativa. Faço questão de ressaltar porque é o começo de uma coleção. Que bom que vocês gostaram, Rosana, Fátima, que bom. Espero não ter falado muitas coisas aviltantes e gostaria muito de continuar lendo comentários de vocês sobre esses livros e outros. Ressaltando que a grande questão que passa pela minha cabeça, só para a gente finalizar, é justamente essa ideia de que a gente tem uma quantidade muito pequena de autoras ao longo do século XX que conseguiram a preeminência a ponto da gente conhecer, se aproximando um pouco da literatura francesa. Talvez a gente possa falar de Nathalie Sarraute, na década de 50. Na câmera do seu vídeo. Tá bom. Já acertou? Meu filho falando aqui. Melhorou? Ele estava me avisando que estava com um problema no meu vídeo. Mas a gente pode ter Nathalie Sarraute na década de 50, a gente tem Simone de Beauvoir da década de 40 a 50, Colette em 10, Marguerite Duras, Monique Wittig, numa prosa experimental muito diferente. Depois a gente começa a ter vozes francófonas femininas cada vez mais presentes conforme a gente vai se aproximando do século XXI, mas tivemos um século XX muito árido de projeção de grandes autoras francesas. E não é que elas não estejam
presentes, não é que elas não estivessem produzindo. O grande problema era um bloqueio considerável que a gente e natural que a gente tinha em relação à possibilidade de que elas se engajassem em editoras de projeção e tivessem as suas obras efetivamente publicadas. Nesse momento, talvez o grande ponto de ruptura. Obrigado, Vanessa. Nossa, brigadíssimo. Vindo de você, então, um super elogio. Mas quando a gente teve aquele grupo presente na editora Minuit, quando Alain Robbe-Grillet ficou corresponsável pela edição, quando a gente teve a possibilidade de ter ao mesmo tempo Monique Wittig, Marguerite Duras e Nathalie Sarraute, junto com Alain Robbe-Grillet e Michel Buteau, como o elenco da Minuit. E aí a gente pode também considerar que a Minuit vai ser também, era e vai ser a editora do Beckett, das suas obras francesas, como Esperando Godot, como O Fim de Jogo, como a trilogia. Então a gente tem esse momento de inflexão ali, na década de 50, foi um momento de virada. E aos poucos esse tipo de expressão começa a ficar mais corrente. Se vocês tiverem a possibilidade de, ao longo dos comentários, falarem sobre outras autoras do século XX importantes, é muito legal se a gente puder criar um circuito de indicações. Tem várias outras que eu tenho aqui em mente e posso também tentar contribuir, mas seria legal também vocês passarem a experiência de vocês de grandes autoras do século XX que às vezes escapam ao nosso radar justamente obscurecidas por uma prática que não é específica da literatura francesa, foi a prática da literatura do Ocidente que foi melhorando, mas que ainda está longe de ser o ideal, de representação feminina na literatura. Eu agradeço muito a presença de vocês, a paciência pela espera inicial. Espero que todos tenham gostado. E essa nossa última reunião nesse formato, pelo menos durante algum tempo, a gente continua alimentando o Paralelo Século XX através da francofonia, em posts, talvez em vídeos pontuais. Mas essa vai ser a nossa última live durante um tempinho. Junho vai ser o momento de outros formatos, outras possibilidades e aguardando as circunstâncias ideais para a gente fazer a nossa reunião presencial, as nossas 4 reuniões do ciclo presencial ainda em 2020, provavelmente lá no final de setembro, idealmente. Veio ver? Ok. Meu filho veio dar um oi. Esse é o Davi. Dá oi para as pessoas. Oi. Faz parte da família confinada. Ele não resistiu a me ver falando com as pessoas invisíveis e veio aqui me ajudar no fechamento. Tudo bem, Davi? A Cris mandou. Sim, é a sua mãe ali vendo a gente. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Ok. Vanessa, para quem não conhece nenhuma das duas obras, eu realmente consideraria muito que a mais fundamental seria o A Vagabunda, da Colette, porque ela é tão exótica, considerando o período em que ela foi produzida, é tão estranho pensar nesse livro em 1910 que ela se torna um marco muito interessante da gente ver e uma coisa que se destaca até dentro da obra da Colette em geral. É dito geralmente que era o romance predileto da Colette, era dito pelo editor dela, que ela pessoalmente tinha muito orgulho dele, dentro de uma vasta obra que ela produziu. Então acho que se eu fosse começar por eles, eu começaria pelo livro da Colette. Isso porque o fato é que O Mulher Desiludida é um grande livro, mas existem outras portas de entrada para a obra da Simone de Beauvoir que eu consigo vislumbrar, mesmo na ficção, antes de chegar nele. Eu, por exemplo, leria na ficção Os Mandarins primeiro, aquele volume alentado dos Mandarins, e é claro, eu acho que
todo mundo deve passar pela experiência de ler o segundo sexo, pelo menos a experiência vivida, e aí independente independente do gênero do leitor a que estamos nos referindo. Então eu ficaria com Colette e deixaria Simone de Beauvoir para ver se a porta de entrada é por ali mesmo ou se tem outras partes do pensamento dela que seriam mais permeáveis ao que a gente está buscando. Então tá ótimo, gente. Ok. Busque sim, Vanessa. A Irmã Editorial fez essa edição brasileira há pouco tempo, uma dedicada a mulheres transgressoras, então a gente vai ter outras coisas deles publicadas de outras autoras do começo do século XX que também se destacam, tirar essa literatura do baú. E só posso dizer boa noite e agradecer muito a presença de vocês. Os comentários continuam aqui abertos, eu vou só dar uma saidinha então para continuar nos trabalhos fora da live. Um beijo para vocês, boa noite, até muito breve. A gente continua se vendo em postagens no Clube de Leitura, tá? no Paralelo à Francofonia e através das postagens no Land Littéraire também. Um beijo.